Reyes, capítulo 19, versículos 1 hasta el 18. Así dice la Biblia. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que quede en Israel 7,000, cujas rodillas no se doblaron ante Baal, y cujas bocas no lo besaron. Estamos en nuestra serie de sermones este mes de febrero, llamada Hombres heridos en las manos de Dios. El primer domingo nosotros vimos que hay heridas que nacen por la culpa de mal de otras personas hacia nosotros. El segundo domingo, vimos que hay heridas que nacen por nuestro propio pecado. Pero hoy veremos un tipo de herida diferente. No es la herida de la injusticia, no es la herida de la culpa, es la herida del cansancio. Quizás sea tu caso hoy. Quizás estés herido por el cansancio. Cansado de luchar contra el mismo pecado. Cansado de orar por tu familia y que nada cambie. Cansado de enfrentar tensiones en la casa. Cansado de cargar con el peso de las responsabilidades en tu trabajo.
cansado de ser fuerte para todos, mientras por dentro estás agotado. ¿Cuántos de nosotros hoy talvez tenemos el alma gritando, ya no aguento más? Es precisamente en este lugar donde hoy encontraremos a un hombre de Dios, un profeta fiel, un hombre que vio milagros, un hombre que se enfrentou a reyes, pero que de repente se ve agotado, abatido, com ganas de rendir-se. Hoy caminharemos, hermanos, por la história de Elías e descobriremos que incluso os servos mais utilizados por Deus podem encontrar-se heridos por el cansancio. E o que é mais importante e lindo de ver é que Deus trata a seus hijos quando chegam ao limite. Queridos, Israel estava passando por um momento muito difícil neste momento. Eles viviam uma profunda crise espiritual. O rei, nesse momento, era o rei Acabe. Hasta esse momento da história, era o pior rei que houve em Israel. E para empeorar as coisas, este rei se casa com a pior mulher que existia nesse momento, Jezabel, uma princesa fenícia. Uma mulher que trajo a Israel a adoração a Baal. Agora, dentro de Israel, que era uma nação santa, uma nação apartada para o Senhor, há altares a Baal. E mientras os profetas de Baal comiam a la mesa de la reina, os profetas do Senhor eram perseguidos e assassinados. O profeta Abdias era desta época. E nos conta a história que ele teve que esconder a 100 profetas em uma cueva para que eles não fossem executados. E é neste contexto, hermanos, onde Elias aparece por primeira vez, dizendo-lhe ao rei, não haverá lluvia ni rocío, sino según mi palavra. E de hecho, a Bíblia nos conta que o cielo se cierra. 3 anos e meio de sequía. Imaginem o impacto que tuvo esto. A terra agora está seca, o ganado morrendo, o hambre crescendo, o comércio está paralisado, a economia colapsando. Deus estava mostrando que Baal, que era o supuesto Deus da lluvia e da fertilidade, não tinha nenhum poder. Durante este período, Elias vive escondido, hasta que chegue o dia del confronto, o dia de Elias aparecer. O capítulo 18, hermanos, um capítulo anterior ao que leemos, nos muestra o que passou no Monte Carmelo. Se reúne uma multitud. Por um lado, havia 450 profetas de Baal e 400 profetas de Acera. E por el outro lado, só um homem, Elias. Então, Elias propõe algo. Seria uma prova. 2 altares, 2 sacrifícios, nenhum fogo humano. E o Deus que respondesse com fogo desde o cielo sobre os sacrifícios seria o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal aceitam este desafio. E vocês sabem o que passou na história. Eles clamam a Baal, pero a Bíblia diz que não houve voz, nem quem respondesse. Então Elias reconstruye o altar do Senhor com 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Ele cava um fosso ao redor e ele põe o sacrifício. E ordena que se eche água 3 vezes por em cima do sacrifício. Todo estava empampado com água. Não era benzina, era água. Era como se estivesse dizendo, não haverá dúvida de que Deus ha hecho isto. Ele hace uma oração sencilla. E a Bíblia diz que o fogo cai do cielo. E não só consume o sacrifício, senão também a lenha, as pedras, o polvo, e incluso seca o água que estava na canaleta. Todo o povo se postra e declara, solo Jeová es Deus, solo Jeová es Deus. Os profetas de Baal foram derrotados. O próprio profeta Elias degollou 450 profetas de Baal. Depois de isso, a lluvia cai sobre a terra. A sequia finalmente termina.
E humanamente hablando, hermanos, era el ápice del ministerio de Elías. Uma vitória pública. Um milagro visível ante todos. Fuego desde o cielo, lluvia restauradora. O povo agora estava declarando fidelidade ao Senhor, a Jeová. Qualquer de nós pensaria, agora sim, agora a nação cambiará. Agora Jezabel se arrepentirá. Agora começa o avivamento em Israel. Elías pensou isto. Pero o capítulo 19 começa rompendo nossas expectativas. Veremos na história de hoje, hermanos, que incluso depois desta grande vitória, agora temos a um homem de Deus agotado, deseando sua própria morte. A partir deste contexto, hermanos, eu quero reflexionar com vocês hoje sobre o seguinte tema: heridos por el cansancio. Heridos por el cansancio. Em primeiro lugar, irmãos, veremos o cansancio que nos hace huir. E isto vemos nos versículos 1 hasta o versículo 4. Queridos, o capítulo 19 começa mostrando-nos que o rei Acab le contou a Jezabel todo o que Elias havia hecho e como havia matado a todos os profetas de Baal a espada. Lo que esperaríamos nosotros después de lo que pasó en el Monte Carmelo es un arrepentimiento total de la nación, comenzando por Acab, que era el rey, y por su esposa Jezabel. Pero ¿qué hace la reina? Ella envía un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Fíjense em algo importante. Ela invoca sus dioses. Depois de todo o que passou no monte, ela sigue hablando como se Baal tuviera poder e não se submete ante o Senhor. Esto revela, hermanos, o endurecimento do coração humano. Las señales milagrosas nunca são suficientes para produzir arrependimento en el hombre. O problema de Israel, nunca foi a falta de pruebas que o Senhor existia. O problema de Israel é o mesmo problema de todo homem. Um coração duro por el pecado que está em rebelião contra Deus. É importante entender isto, queridos. Porque a vezes pensamos que nossos familiares que aún não se han rendido ao Senhor, nossos amigos, é porque aún não han tenido pruebas suficientes de que Deus existe. Pero o problema do homem, hermanos, não é a falta de pruebas. Nunca lo ha sido. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas manos. Pero como disse o apóstolo Pablo, as pessoas sofocam a verdade com a mentira de seus próprios corações. E os que odiam ao Senhor também odiam a seus servos. E o versículo 3 nos mostra que Elias, ao ver o peligro, este mensagem, ele se foi para salvar sua vida. E no original, em hebreu, nos dá a ideia de que Elias viu, percebeu o peligro e reaccionou com temor. Ele teve medo. O mesmo homem que enfrentou 450 profetas de Baal e 400 profetas de Acera, agora huye por medo de Jezabel. Isto parece um pouco incoerente, verdade? Depois de todo o que Elias passou, agora huye com medo? Pero nós somos exatamente assim, irmãos. Depois de tantas vitórias, depois de tantas vezes que vemos a mão do Senhor actuando em nossas vidas, todavia passamos por situações que nos dão medo. Elias era um homem quebrado como nós outros. Santiago, capítulo 5, versículo 17, diz que Elias era um homem semelhante a nós outros. As Escrituras nos mostram, irmãos, histórias de homens rotos, precisamente para revelar como somos nós outros. Elias tem medo e huye. Ele se vai a Berseba, o extremo sul de Judá. Praticamente, Elias está abandonando o território de influência do rei Acabe.
Era um viagem de 150 quilômetros. Imagine, 150 quilômetros a pé. Ele deixa allí seu criado e agora cansado, ele prefere caminhar em soledade. O cansaço profundo a menudo produz isto, irmãos. Aislamento. O coração, quando está cansado, começa a pensar que nada me entende, nada me ajuda, nada pode fazer nada por mim. Elias entra no deserto. Depois de caminhar todo o dia, ele se senta debaixo de um enebro, que é um pequeno árvore do deserto, que oferece um pouco de sombra. E allí Elias ora dizendo: basta já, ó Jeová, quita-me a vida, porque não sou melhor que meus padres. Elias pensava que depois do que passou no Monte Carmelo, a história ia cambiar. Elias estava frustrado porque nada havia cambiado. Ele se deu conta de que a rebeldia que havia marcado as gerações passadas seguia viva. Ele não pode cambiar o que seus padres tampouco puderam cambiar. Ele clama: não sou melhor que meus padres. Basta já, ó Jeová, quita-me a vida. Quita-me a vida. Este é o clamor de quem está agotado, irmãos. Moisés passou por lo mesmo quando pediu para que Deus o matara porque estava cansado. Jeremias maldijo o dia em que ele nasceu. Jonás pediu a muerte quando suas expectativas não se cumpriram. Pero fíjese em algo interessante aqui. Aunque Elias estava agotado, ele não quitou sua própria vida. Ele pediu ao Senhor que se la quitara. Elias reconhece que sua vida não lhe pertence a ele. Ele entregou incluso sua desesperação em las manos do Senhor. E tu? Como estás hoje? Estás cansado? Cansado de tentar ser fiel e parecer que nada cambia? Cansado de orar por tus hijos e não ver nenhuma transformação? Cansado de lutar contra o mesmo pecado que sempre vuelve? Cansado de lutar solo por su matrimônio? Cansado de manter a casa mientras as cuentas apretam? Cansado de sonreír em la igreja mientras por dentro estás agotado? Quantas vezes ha clamado tu coração dizendo o mesmo que Elias? Basta! Quizás hoje te encuentres bajo tu próprio enebro. Pequena sombra, pouco alívio, muito peso em seu coração. Em momentos assim, queridos, devemos aprender a elevar nosso clamor ao Senhor. Elias, incluso em seu limite, ele sigue falando com Deus. Ele entrega sua vida ao Senhor. E tu, meu irmão? Quando o cansaço te agobia, a quem te entregas? A tus vícios? A la autossuficiência que dice: eu lo resuelvo todo, solo. Tu cansaço te está te alejando de Deus ou te está levando hacia Ele? Nuestro cansaço revela que nós não somos de hierro, irmãos. Somos polvo. Dependemos completamente de nosso Senhor. E quando nos olvidamos desta verdade, o deserto nos recuerda. Pero a boa notícia é que Deus não abandona a seus hijos bajo el enebro. E isso é o que veremos neste segundo ponto de hoje. Deus sabe exatamente onde está Elias e Deus sabe exatamente onde está tu hoje. Em segundo lugar, veremos o cuidado de Deus em meio do cansaço. E isto vemos nos versículos 5 hasta o versículo 8. Hermanos, depois de pedir a muerte, depois de dizer basta, o texto diz que Elias se acostou debaixo do enebro e se dormiu. Elias duerme. O grande profeta simplesmente duerme. E é precisamente aqui onde começa a manifestar-se o cuidado de Deus hacia a vida de seu profeta. A Bíblia nos diz, hermanos, que a seu amado Deus lhe dará o sonho.
Deus estava cuidando de Elias. El cuidado de Deus inclui o descanso. Deus não criou ao homem para funcionar sem limites. Não somos deuses. O versículo 5 diz que um ángel lo tocou a Elias e lhe dijo, levántate e come. Fíjense, hermanos, que aqui Deus não repreendeu a Elias. Não houve nenhuma correção para ele. A menudo, hermanos, é importante entender isso. A menudo, quando estamos cansados, não necessitamos de um sermão de alguém sobre como devemos fazer as coisas bem. Simplesmente necessitamos de cuidado. Deus sabia que Elias estava agotado e sabia muito bem qual era a melhor maneira de tratar isso, com cuidado. Elias se desperta e o texto nos diz que Elias de repente mirou, imagino que com os olhos abrindo de seu sonho todavia, e parece que o pedidos já havia passado por allí, verdade? Em realidade era muito melhor que pedidos já. Esse texto, no original, diz que havia panes sobre pedras calientes e uma vasija de água. Foi um pedido já direto do céu. Não foi Elias quem preparou isso. Ele desperta e já está ali. Deus se antecipa no cuidado e sustento de seus filhos. Isto nos ensina, irmãos, algo que em teologia chamamos de providência. Deus governa todas as coisas e cuida de cada detalhe da história. Pero Deus também cuida das pequenas coisas, cuida dos detalhes de seus servos. Aqui vemos essa doutrina em forma de pão e água no deserto. O mesmo Deus que envia fogo ao Monte Carmelo para que lo vejam muitas pessoas, agora envia pão e água no silêncio do deserto. O mesmo Deus que obrou um milagre público, agora atua de maneira discreta. O cuidado de Deus não se limita a los grandes acontecimentos, sino também que se manifesta em lo cotidiano e nas pequenas coisas que a vezes não valoramos. Elias come, bebe e vuelve a dormir. Observe como Elias não era nenhum super-herói. A recuperação não foi instantânea, foi um processo. O ángel do Senhor regressa por segunda vez. O texto diz: o ángel do Senhor volvió por segunda vez, lo tocou e lhe dijo: levántate e come, porque largo caminho te resta. Deus não promete que o caminho será mais fácil para Elias, sino que ele promete sustento para seu caminho. A Elias le quedava todavia um largo caminho por adelante, pero Elias tendría lo necessário venido del cielo para su sustento neste caminho. Muitas vezes, hermanos, nós queremos que Deus acorte nosso caminho, que nosso caminho seja mais fácil. Pero Deus não nos promete isso. Isso é o que promete a teologia de la prosperidade. Que Deus tem uma vida incrível para ti. Que tu caminho será fácil. Só tens que ter fé. É isso o que dizem, certo? Deus não te promete nada disto. O que Ele te promete é força e sustento para seu caminho. O texto diz que com a força dessa comida, Elias caminhou 40 dias e 40 noites hasta Horeb, o monte de Deus. Esta pequena e sencilla comida, pão e água, foi suficiente para todo o caminho de Elias. Isto nos ensina, hermanos, algo muito importante, que a menudo nós esperamos soluções grandiosas de Deus. Esperamos que Deus lo transforme toda nossa vida de uma vez, com um grande milagre. Pero em muitos momentos da vida, queridos, o cuidado de Deus vem em pequenas porções diárias. Um dia a la vez. Uma provisão a la vez. A força necessária para o seguinte passo. Isto confronta completamente nossa ansiedade. Elias estava pensando no final de sua história, pero Deus estava preocupado com seu próximo passo. Quizás tu estés mirando os desafios que tendrás ao largo de sua vida.
Quizás estés mirando a esse largo caminho hasta chegar no monte do Senhor, dizendo, não puedo suportar isso. Pero Deus muitas vezes nos diz, solamente levántate e come, por hoje é suficiente. Já lo he dicho esto algumas vezes, pero nuestro corazón, hermanos, insiste em huir del dia chamado hoje. Muitas vezes estamos cansados por las coisas que sucederam no passado, ou nos cansamos por los desafios futuros. Deus nos invita a mirar hacia Ele, confiar em seu cuidado e viver o dia de hoje. El Deus que cuida de tu sueño, que te toca quando estás caído e que põe provisões a tu lado, incluso antes de lo que pidas. É o mesmo Deus que te garantiza que não morirás em meio do caminho. Ele mesmo sustene a seus hijos hacia o destino final. E por fim, queridos, veremos esse texto. La renovação que nasce en el cansancio. La renovação que nasce en el cansancio. E isto vemos nos versículos 9 hasta o versículo 18. Hermanos, Elías chega ao monte Horebe, el monte de Deus. Não era um lugar qualquer. Era o mesmo monte onde Moisés viu a zarza ardiente. Era o mesmo monte onde se entregou a lei. O mesmo lugar onde Deus se revelou de maneira poderosa na história de Israel. O texto nos diz que ele entrou em uma cueva que estava ali e passou a noite. O profeta que antes estava em lo alto do Carmelo, agora está escondido em uma cueva. Definitivamente, Elias não era o prometido que cambiaria a história de Israel. Se necessitava de alguém mais grande que Elias. E então vem a pergunta de Deus: "Que haces aqui, Elias?" Deus não hace essa pergunta porque não sabe a resposta, irmãos. Era uma pergunta pedagógica. Deus queria mostrar-lhe a Elias o que lhe havia sucedido para que estivesse escondido agora em uma cueva. E Elias responde: "He sido celoso por el Senhor de los ejércitos, porque os hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares, han matado tus profetas à espada, e eu me he quedado solo, e buscam quitar-me a vida." Fíjense, hermanos, como o discurso de Elias mezcla a verdade com a distorção. Ele realmente foi celoso. Israel realmente estava em apostasia. Os profetas realmente haviam sido assassinados. Pero a frase clave é: "Eu me he quedado solo." Aqui está o coração de sua crise. O cansancio empurrou a Elias a um lugar em que agora ele se sente solo, aislado, como se todo dependera de ele. Quantas vezes, hermanos, o cansancio nos leva a este mesmo lugar? Não só agotados, sino que estamos convencidos de que estamos solos. Solos em la família, solos en el ministerio, solos en la lucha contra el pecado, solos en la responsabilidad, solos sosteniendo a todo. Entonces Dios le ordena a Elías que salga e que se quede no monte ante o Senhor. E o texto descreve uma sequência impressionante, hermanos. Agora viene um vento forte e poderoso que partia as montanhas e rompia as rocas. Pero o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Pero o Senhor não estava em terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Pero o Senhor não estava em el fuego. Estes elementos, hermanos, não são aleatórios. São elementos de manifestações associadas com a revelação de Deus em el monte Sinaí, em outros momentos. O vento, o terremoto e o fogo são señales de poder, de majestade, de juízo de Deus. Quizás Elias estava esperando precisamente esto, juízo. Quizás ele queria que Deus viniese com fogo, como lo hizo en el monte Carmelo.
Quizás Elias queria juízo imediato contra Jezabel, contra Acab, sobre a nação de Israel. Pero Deus elige outra maneira. Depois do fogo, vindo uma voz suave e delicada. E literalmente em hebreu, diz um sonido de silêncio suave. Interessante, certo? Que sonido tem de silêncio? Nenhum. Pero em hebreu está como assim, como um sonido de silêncio suave. Deus não só estava em los actos espetaculares do Monte Carmelo. Deus também estava no silêncio. Também está em la suavidade. Quando Elias ouve a voz do Senhor, ele cubre seu rosto com um manto e sai da entrada da cueva. A pergunta de Deus se repite: que haces aqui, Elias? Deus estava levando ao profeta a dar-se conta de que seu problema era uma visão limitada de como Deus atua. Elias responde repetindo praticamente as mesmas palavras. Seu coração sigue atado à mesma narrativa. Eu me he quedado solo, eu me he quedado solo. Então Deus responde, dando uma nova direção a Elias. Deus disse: ve, vuelve por tu caminho. Deus devuelve a Elias uma missão. Ele devia ungir a Asael como rei de Síria e a Jeú como rei de Israel, e a Eliseu como profeta em seu lugar. A história não depende da força de Elias. Deus já estava preparando outros homens para trabalhar. E Deus disse: também he conservado em Israel a 7,000, todos os que han doblado a rodilha ante Baal. Elias não estava solo, irmãos. Elias estava cansado. E em seu cansaço, sua percepção havia se estrechado. Pero Deus estava sempre preservando um remanente fiel. Sempre há mais coisas passando de lo que nossos olhos podem ver, irmãos. E aqui está a renovação de Deus, que nasce no cansaço do profeta. Agora Deus lhe dá uma nova visão, uma nova compreensão da missão e uma nova percepção da realidade. Lo que sucedeu a Elias, queridos, lo mesmo se pode aplicar a sua vida hoje. Não importa quão grande seja tu cansaço, quão grande seja tu desânimo hoje, tu frustração. Se Deus te ha mantenido com vida, há uma missão que aún debes cumprir. Há um mañana para ti. Há mais coisas sucedendo de lo que tus olhos podem ver. Quando miramos a revelação completa das Escrituras, não podemos deixar de ver como esse texto apunta para algo mais grande, queridos. Elias estuvo no Monte Horebe, escuchando a voz de Deus. Pero siglos mais tarde, Elias aparece de novo em outro monte. ¿Te acuerdas? El monte de la Transfiguração, junto a Moisés, e também estava conversando com Jesus. A história que conta em Mateus 17. E no Monte Horebe, Elias aprendeu que Deus não sempre se revela no espetáculo, sino também em la voz suave. Em la Transfiguração, ele contempla a glória encarnada do Hijo. E allí ele escuta o próprio Padre dizendo: este es mi Hijo amado, a Él oí. A Él oí. A renovação final que Elias esperava. A restauração de todas as coisas que nem ele e nem seus padres poderiam fazer. Não vendria de um novo profeta, nem tampouco de um novo rei terrenal, sino que a restauração de todas as coisas que Elias anelava vendria do verdadeiro profeta e do verdadeiro rei. A restauração final de todas as coisas vendria de aquele que estava ante Elias no monte da transfiguração, Jesucristo. Quando vemos o cuidado de Deus hacia Elias, irmãos, pan e água no deserto, nosso coração se vuelve hacia aquele que Elias contemplava no monte da transfiguração.
Jesús dijo una vez, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Jesús dijo, yo soy el agua viva. Elías recibió pan y agua para soportar el desierto. Pero Jesús es el pan y el agua que sacia nuestra alma. Quizás estés pensando que esse sermão é especificamente para ti porque estás cansado hoje. Pero vou contar-te um secreto entre nós, já? Todos estamos cansados. Todos estamos cansados. Todos levamos o peso de viver em um mundo que está roto. Todos estamos agotados de lutar contra o pecado. Todos estamos desgastados por esperar a redenção final de todas as coisas. Pero a boa notícia do Evangelho para todos nós hoje que estamos aqui foi anunciada pelo próprio Jesus uma vez, quando dijo, veni a mim, todos os que estáis trabalhados e cargados, e eu os harei descansar. Ele se agotou por completo em aquela cruz, para que pudéssemos descansar em Ele. A restauração final que Elias e nós anhelamos é algo seguro, hermanos. A restauração completa viene. Quizás ha chegado aqui hoje dia como Elias, dentro de uma cueva interior, pensando que está solo. Pero o mesmo Deus que falou com Elias, Ele todavia habla, hermanos. O Deus que preservou a 7,000, que todavia não havia se doblado, é o mesmo Deus que preserva a sua igreja hoje. E por encima de todo, o Deus que renovou o profeta, é o mesmo Deus que em Cristo nos chama hoje a descansar, a confiar e a continuar por la graça que vem do céu. Levanta-te, come. O caminho que te resta aún é largo, meu irmão. Vamos juntos. O dia vem em que vamos parar de lutar contra o pecado, que o cansaço realmente será renovado. E como lemos hoje dia na palavra, volaremos como alas de águilas. Volaremos, queridos, descansaremos por toda a eternidade. Glória a nosso Deus, exaltado seja Jesucristo, aquele que traz descanso para nós hoje.